conhece a igreja, sabe qual é a vontade de Deus e demora para se entregar. Mas existe um espírito de sabedoria e de revelação que está sendo dado para nós essa noite. Amém? A palavra nos promete isso. Bom, essa é uma mensagem especial. Amém? Todas elas são. Mas algumas são mais especiais do que outras. Essa é uma mensagem de abertura. Nós estamos abrindo uma série de ministrações sob esse título. Espera aí que tem um degrauzinho aqui. Igreja, o mistério da vontade de Deus. Igreja é um daqueles conceitos que, porque a gente usa muito, fala muito sobre ele, parece que ele vai perdendo o significado, né? Já parou para pensar que tem palavras que a gente usa tanto que o significado delas vai desgastando? Chegou ao ponto das pessoas chamarem de igreja o lugar onde os cristãos se reúnem. Os cristãos são a igreja muito mais do que vão à igreja. Mas a gente também vai se acostumando com o uso secular da palavra. E aí esse brilho do significado do que é a igreja parece que vai se perdendo diante dos nossos olhos. Eu fiquei imaginando como é que eu ia falar para os irmãos quão preciosa que a igreja é. Aí eu pensei num diamante. Pensa, tem algum, eu não entendo nada. Cadê os nossos peritos em joalheria, os noivandos e afins? Tem algum corte do diamante que ele fique com 12 facetas? Ele viraria o quê? Um dodecaedro? Ou dodecaedro de 20? Não sei. 12, o dodecaedro? Então, um dodecaedro, uma figura geométrica com 12 lados. A igreja é como se fosse isso, uma pedra preciosa cortada para ficar com 12 facetas. Só que ela é um fractal. A cada momento que você olha para ela, você vê aquela, mas a outra está aparecendo, e você quer virar. Nós escolhemos 12 figuras que estão presentes na epístola de Paulo aos Efésios, e mais 3 figuras que estão no livro de Apocalipse. Então, são uma parte em Efésios, uma parte em Apocalipse. São os livros os quais nós vamos nos atentar mais. Portanto, fica a recomendação para os irmãos, leiam a epístola de Paulo aos Efésios. Para preparar a mensagem, eu li de novo, e eu me deparei com uma riqueza que é o fractal, ela mudou de lado, eu ainda estou vendo o que eu sabia, mas tem algo mais precioso atrás. E se eu cavar mais, e se eu virar mais esse diamante, eu verei ainda mais cores, ainda mais beleza. Quando, no final de tudo, a Nova Jerusalém vier, ela estará fundamentada sobre 12 pedras preciosas diferentes, que representam como que esses muitos aspectos que a igreja tem e que os servos de Deus têm. Nós não somos todos iguais, a gente é diferente, cada um é de uma corzinha. E todos nós somos preciosos para o Senhor, porque nós somos incluídos na sua igreja. E sabe uma coisa que me impressionou? Deus não teve uma ideia melhor depois da igreja. Os fracassos que a gente vê tanto na mídia, seja de pastores, sejam de líderes, seja de congregações inteiras, seja de grupos inteiros, fazendo coisas que envergonham o evangelho, e a gente fala assim, não, a igreja fracassou. A igreja fracassou. Se eu fosse Deus, eu desistia da igreja e começava uma nova coisa. Mas Deus não quis ter uma nova iniciativa. Mesmo que a igreja, ou as igrejas, ou os servos de Deus tenham escorregado e caído tantas vezes, como nós também fracassamos tantas vezes, Ele não desistiu de nós, Ele não desistiu da igreja. A melhor ideia que Deus teve e é que Ele executou é a igreja. Deus ainda ama e cuida da igreja. Ele não desistiu da igreja. Pelo contrário, Ele ainda cuida, apacenta, prepara como um noivo que espera a sua amada. Está aqui, ó. Aqui, ó, a noiva. Nós vamos ver esses 12 aspectos. E eu fiquei pensando que 4 mensagens, um mês, a gente vai ter um mesinho
para nos debruçar sobre esse conteúdo. É muito pouco? Estou errado ou estou certo? Para a gente ver a beleza de Deus na igreja, a gente precisaria de um ano inteiro. O mês da igreja como noiva. Esgotar tudo que tem lá. Não ia conseguir esgotar, não. Mas o Senhor nos deu um mês é o que nós temos, e a gente vai fazer o melhor que a gente pode com 30 dias. 31 ou 30? Ah, pronto. Ainda decidimos botar no mês mais curto do ano. A gente está muito bom de planejamento mesmo. Para acompanhar esta aventura nos aspectos da igreja, nós temos produzido um devocional diário para os irmãos. Todos os dias, no nosso grupo do WhatsApp, nós temos enviado um texto e também uma porção para ser lida. Isso tem desafiado a gente, mas também tem gerado um pensamento em nós. Ao longo da semana, nós temos refletido sobre esse assunto. Caso algum dos irmãos não esteja recebendo ou esteja tendo alguma dificuldade para acompanhar, por favor, nos procure. Nós estamos aprendendo como fazer isso. Então, todos os feedbacks são bem-vindos, desde que sejam carinhosos, tá? Porque a gente é novato nesse negócio, mas a gente vai chegar lá. Amém? Lá onde? Não sei. Onde que é o lá? Onde que é o lá? Mateus, você que é um filósofo, o lá é aonde? Em música, ok. Um lá é em música, faz sentido. Começamos hoje por 3 aspectos. A igreja como o mistério da vontade de Deus. A igreja como o ajuntamento dos chamados. E a igreja como o corpo de Cristo. Os irmãos que anotam, página 1 já foi. Os irmãos que anotam, eu gostaria de recomendar algumas leituras para os irmãos. E acostumem-se com porções da Escritura para ler. Amém? Isso é maravilhoso. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais rico a gente fica por dentro. Mais miserável a gente se sente também, porque a gente vai vendo que a gente precisa de graça. Mas a graça vem conforme a gente vai lendo. A respeito da igreja como o mistério da vontade de Deus. Nossa recomendação é que os irmãos leiam Efésios do capítulo 1, do versículo 3 ao 12. E o capítulo 2, do versículo 1 ao 8. Amém? A respeito do ajuntamento dos chamados, recomendamos que os irmãos leiam o capítulo Mateus, versículo 16, do 15 ao 19, e Efésios 3, do 3 ao 19. E com respeito à igreja como corpo de Cristo, esse aqui é bastante texto. 1 Coríntios 12, do 12 ao 30, e Efésios 1, do 20 ao 23. Amém? Fica essa recomendação. Se os irmãos quiserem ler algumas porções dessas no momento do compartilhar, ou ler hoje para trazer amanhã algo para compartilhar com os irmãos, a gente enriquecer a nossa comunhão. Existe uma questão, a igreja é muito profunda, mas quando a gente vai entrando nela, a gente percebe que é um plano simples. Deus teve uma ideia muito boa, e o plano dele é simples. O plano de Deus é ter um povo na terra que o represente. E esse povo não é unido apenas pelo que faz, mas pelo que é. Terminou a mensagem. É só isso. Se os irmãos entenderem isso, está tudo bem. Vamos caminhar passo a passo? Primeiro, a igreja como o mistério de Deus. Efésios capítulo 3. Efésios 1, 3. Nós lemos, né? Efésios 1, 3, ele começa falando que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais e lá na região celestial. Em um lugar que a gente não tem acesso. E também, não só num lugar que a gente não tem acesso, mas num tempo que a gente não tem acesso. Porque Ele nos abençoou antes da fundação do mundo. E foi nesse momento, antes que nós tivéssemos acesso ao tempo, e nesse lugar em que nós não temos acesso, porque é nele que Ele nos escolheu. Deus nos escolheu
nele. Antes que as outras coisas fossem criadas, ele criou um plano. E nesse plano, ele nos incluiu. Deus nos escolheu nele. Em amor, ele também nos deu um destino. Ele nos predestinou. Cada um de vocês que está aqui foi escolhido especialmente pelo Senhor e predestinado pelo Senhor para estar na sua igreja. Amém? Não é um equívoco. Você não foi trocado. Existe alguém melhor que eu para estar aqui? Talvez aos seus olhos humanos e caídos, manchados pelo pecado, mas aos olhos de Deus, você está exatamente onde precisava estar, porque Ele te predestinou a estar aqui. E mais, Ele nos predestinou para Ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. A igreja, como mistério de Deus, ela é uma vontade que Deus tem nele. É um plano que Deus tem nele. No versículo 9 fala, Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que Ele apresentou em Cristo. Deus tinha um projeto na cabeça dele, que Ele fez porque Ele quis. E nesse plano Ele nos escolheu para estar nele. E nos predestinou para Ele. Isso é um plano de Deus. Isso é um projeto de Deus, que Ele cumpriu por meio de Jesus. Pode não parecer, a nossa capacidade é meio limitada. Deus planejou todas as coisas acontecendo para que elas se cumprissem exatamente como estão. Para que você esteja aqui, por meio de Jesus você seja redimido e possa fazer parte da sua igreja. Há um plano maior acontecendo. Existe um governo no universo e ele é segundo o bom prazer de Deus. E por mais que ele seja invisível aos nossos olhos, ele nos é revelado em Jesus. Quando nós olhamos para Jesus, a gente vê Jesus cumprindo o plano de Deus e é a nosso favor. Nós não somos o centro do plano de Deus, nós não somos o centro da vontade de Deus. Cristo é o centro da vontade de Deus, porque é Ele quem executa todas as coisas, mas o benefício é nosso. Nesse plano bom de Deus, nós somos os beneficiados. Aí você pensa assim, o que Deus está ganhando com isso? Ele está cumprindo a sua vontade. Ele está satisfeito. Não se desespere, Deus está satisfeito. Não se desespere, nada está fora do plano. Não se desespere, as rédeas estão na mão de Deus e tudo acontece segundo sua boa vontade. Não se desespere. Existe um plano sendo executado, etapa por etapa, era após era, Deus está cumprindo o seu plano. Isso traz paz ao nosso coração. Porque o caos nos assusta, a aleatoriedade do universo é terrível, mas creia, existe um bom plano sendo executado. E a prova disso é que Jesus encarnou, morreu e ressuscitou. A prova de que tudo está dando certo é a ressurreição de Jesus. Nós seremos ressuscitados com Ele. Isso é maravilhoso. Deus planejou uma obra de arte. Essa obra de arte, eu não posso ficar falando aqui, porque senão eu vou entrando nos outros desenhinhos aqui. Porque a obra de arte é um dos desenhinhos. Mas Deus projetou uma obra de arte. E isso está sendo executado, tendo Jesus como fundamento, Jesus como argamassa, Jesus como o trem que termina. O telhadinho, sei lá, o negócio que vai em cima e que deixa tudo bonito. Jesus é tudo no plano de Deus. Amém? Esse mistério, ele tem uma expressão na terra. Porque o mistério da vontade de Deus está em Deus. Certo? Onde que está o mistério da vontade de Deus? Está em Deus. Se o Cezinha, por exemplo, agora tiver com vontade de jantar alguma coisa, é um mistério que está na vontade do Cezinha. E eu não tenho como saber. A menos que eu pergunte para ele, e aí, o que a gente vai jantar depois? Entendeu? O Thales está pensando em pastel, porque eu implantei nele.
a ideia do pastel. Compreende? Mas enquanto eu não falei para o Thales, o pastel, era um mistério no meu coração. Todo mistério, quando é revelado, ganha uma expressão física. E Deus não é um cara de ficar guardando segredos para ele. Alguns ele guarda. Tudo bem, alguns ele guarda. Mas esse ele não guardou. Ele trouxe para a terra o seu plano e executou por meio de Jesus. O plano de Deus é ter um povo na terra. E em Mateus capítulo 16, um versículo que a gente conhece bastante, mas a gente vai ler de novo. Mateus 16, a partir do versículo 15. Eu vou ler para os irmãos da NAA. Ao que Jesus perguntou, e vocês? Quem dizem que eu sou? Respondendo Simão, Pedro disse, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que revelaram isso a você, mas meu Pai que está no céu. Também eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando a gente pensa em igreja, imediatamente a gente pensa em algo religioso, relacionado à religiosidade de alguma forma. Mas igreja era uma palavra de uso comum entre os gregos da época de Jesus. Em grego, a palavra igreja é eclesia. E eclesias eram ajuntamentos de pessoas em torno de algum benefício comum. O melhor exemplo que eu achei foi, eclesia é a reunião do condomínio. Assim, ninguém gosta de reunião de condomínio. Geralmente dá briga, dedo no olho, várias coisas assim. Complicar as acusações mútuas. Mas se não tiver a reunião do condomínio, a coisa não anda. Certo? Você mora no condomínio, você precisa resolver um problema, vai ser por meio de uma reunião de condomínio. Certo? Eclesias eram reuniões de condomínio. Quem morava numa vila, quem morava numa cidade, precisava ter os seus encontros para deliberar sobre os projetos. A gente vai fazer um aqueduto aqui, vamos fazer uma estrada ali, tem o problema da estrebaria do nosso amigo, vamos resolver. Eram ajuntamentos com propósitos. E isso é muito significativo. O fato de Jesus ter chamado esse ajuntamento dos que entenderam que Ele é o Filho de Deus, e que é Ele quem devia vir, e que é Ele quem cumpre a vontade do Pai. Eles são reunidos num ajuntamento com propósito. É a eclesia. Eles foram chamados para fora da vida comum. A reunião de condomínio não é a sua vida comum. Ela é num horário, inclusive, inconveniente, que você queria estar lá assistindo só Netflix. Mas não, marcaram reunião de condomínio. Parece muito com reunião da igreja. Sábado à noite é um dia que a gente queria estar fazendo muitas coisas, mas nós temos um chamamento especial de Deus para nos ajuntar em torno de um propósito. Qual é o propósito? Especificamente para cada um de nós, Deus vai se mover de uma forma. Mas nós podemos resumir o propósito do ajuntamento é cumprir a vontade de Deus por meio de conhecer a Jesus e se relacionar com Ele. Porque tudo o que acontece na igreja é por meio de Jesus. Quando o Senhor revela a igreja, calma aí que eu preciso me encontrar aqui. Ele não está falando de algo que é necessariamente novo. Ele está falando da continuidade de um projeto que ele já tinha começado lá em Gênesis capítulo 12. Quando ele chamou um homem chamado Abraão. Deus criou os homens, eles falharam, Deus destruiu a humanidade, recomeçou, e em dado momento ele começou a trabalhar com um povo chamado. Abre lá em Gênesis capítulo 12. Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Eu estou fazendo uns saltos lógicos aqui, mas é porque é três aspectos num dia só, Alex, isso fica difícil. Sem salto quântico a gente não consegue. Gênesis 12, capítulo 1, começa assim, ó. Versículo 1, Gênesis 12, versículo 1. O Senhor disse a Abraão, sai da tua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Esse foi o chamamento de Deus para Abraão. Abraão, sai.
Abraão vivia numa cidade grande, provavelmente uma das cidades mais confortáveis do seu tempo. Mas era uma cidade cheia de idolatria. Era uma cidade cheia de um relacionamento de pagar para ter, sabe? Os ídolos, eles são assim. Você precisa dar algo para eles, para que eles te deem de volta. Então você precisa comprá-los. E às vezes tem sacerdotes no meio que querem uma porcentagem do que você daria para o ídolo. O relacionamento de Abraão com Deus foi direto. Não teve um intermediário para roubar uma porcentagem. Deus apareceu para ele e falou assim, sai daí. Aliás, ele ouviu, né? O Senhor falou com ele, sai desse lugar. O chamamento de Deus para nós é para fora. E para o lugar onde Ele vai nos mostrar. Mas Ele não falou para mim, sai e fica perdido. Não. Ele falou, sai, eu vou te mostrar para onde você vai e você vai cumprir um propósito. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Se o Senhor aparece para você e fala isso para você, está tudo tranquilo. Não importa o quão confortável seja a sua condição anterior, uma vez que o Senhor te apareceu e disse, vai que eu te garanto, você pode ir. Quem te abençoou é o Senhor. Quem está te mostrando o caminho é o Senhor. Quem prometeu que você vai ser um grande povo é o Senhor. Você vai andar num deserto, mas o Senhor está ali. Você vai andar em região montanhosa, mas o Senhor está ali. Deus nos chama para fora, mas Ele nos abençoa e Ele nos mostra o seu projeto. Quando o Senhor chamou esses discípulos que viram aquilo ali, Ele não estava chamando eles para o salto no desconhecido. Ele não estava chamando eles para uma aventura, em que eles iam ter que se virar. Ele estava chamando para andar com Ele. O chamamento do Senhor para nós é para fora, sim, mas é para Ele. Eu não consigo imaginar um lugar mais seguro do que estar em Cristo. Esse povo que foi chamado em Abraão foi um projeto de Deus para produzir Jesus. Como assim? É porque Abraão teve um filho chamado Isaac. Isaacão teve um filho chamado Jacó. Jacó teve 12 filhos, um deles era Judá. E Judá, lá na frente, teve um descendente chamado Davi. Todas essas pessoas foram preparadas por Deus para produzir a carne de Jesus, segundo a descendência de Davi, segundo a descendência de Abraão. Jesus em carne veio desse povo chamado da terra de idolatria. Deus estava preparando todas as coisas. Sabe o que é isso aqui? É o projeto, é o plano. Deus planejou chamar uma pessoa para que da descendência dela viesse Jesus, para cumprir com a sua palavra. Me diz se não é seguro confiar nesse plano. Porque quem planejou também está executando. Ele fez, etapa por etapa, até chegar em Jesus. E esse povo, filho de Abraão, também tinha ajuntamentos. O ajuntamento do Novo Testamento é a eclesia. O ajuntamento do Velho Testamento é o carral. Carral e eclesias significam a mesma coisa. Povo reunido com um propósito. Chamado para fora da vida comum, para um tempo especial. Quando o carral de Deus no Antigo Testamento se reunia, ele reunia principalmente para 3 propósitos. E os irmãos podem ver, Êxodo capítulo 12, versículo 6, Números capítulo 14, versículo 5, Jeremias capítulo 26, 17 e Neemias 8, 2. Acho que eu vou ter que passar essa lista para vocês depois. 3 propósitos principais reuniam o carral de Deus. Carral é hebraico, é uma palavra legal de falar, né? Carral, acho bonito hebraico. Eles se reuniam para celebrar. Eles se reuniam para suas festas. O ajuntamento de Deus é um ajuntamento festivo. O que foi o nosso momento de louvor hoje? Nós celebramos a graça do Senhor. Cantamos juntos. Fizemos uma festa. Quando o povo de Deus se reúne, tem que haver celebração. Amém? Tem que ter festa. Deus reúne o seu povo para festejar. Mas Deus também reúne o seu povo para um alinhamento.
Houve situações em que o povo precisava de uma direção do que fazer. E o Senhor fez o quê? Ajuntou o seu carral e falou a eles. Essa noite você pode considerar que houve uma celebração e agora está havendo um alinhamento. Puxa, olha só. O carral de Deus está reunido. O Senhor está falando com o seu povo. E há uma terceira coisa que reuniu o carral de Deus. Quando ele precisava ser corrigido. Às vezes ele precisava entender o que o Senhor ia fazer. E às vezes ele estava em pecado. E o Senhor precisava revelar a condição. E aí profetas apareciam, reuniam o carral de Deus, reuniam o povo e profetizavam. Vocês precisam mudar o coração de vocês. Às vezes o profeta era até perseguido. Nessa situação aqui de Jeremias, o povo queria matar ele. Não, como é que você está falando que a gente é? A gente é o povo de Deus, que é tudo filho de Abraão. Ele falou, não, vocês estão em pecado. E queriam lenhar o profeta. Aí fizeram um negócio lá para escapar. Uma outra hora ele não conseguiu escapar, botaram ele no buraco. Essas três coisas acontecem quando Deus ajunta o seu povo. Muitas vezes há festa. Muitas vezes há alinhamento. E muitas vezes há correção. Mas se você pensar que você foi escolhido por Deus para fazer parte desse ajuntamento, e que Ele planejou tudo até te trazer aqui, até a correção que vem dEle é para o seu bem. E está dentro do plano. E se você endurecer o seu coração para a correção de Deus, você é quem sofre. Mas se você abraça o que o Senhor te fala, sim, Senhor, eu preciso mudar, me transforma, você vai ver a bondade de Deus mais cedo. Quanto antes você se arrepende, antes a graça age em você. Três coisas, né? Festas, alinhamento e correção profética. Há uma coisa muito preciosa que acontece no ajuntamento. Hebreus capítulo 1, versículo 10. Eu quero ler para os irmãos. Eu vou andar. Porque convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, o plano, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles, Jesus. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, a meus irmãos declararei o teu nome. No meio da congregação eu te louvarei. Hebreus 2:10. Perdão, time. Foi mal, time. Foi mal, produção. Hebreus 2:10. No meio da congregação. Bota aqui, ó, o 12. O 12. Essa palavra aqui, congregação, é eclesia. E o salmo de onde foi tirada essa frase, Salmo 22, é carral. Quando Deus ajunta o seu povo, Cristo está no nosso meio. Quando a gente faz festa, Cristo está celebrando conosco. Quando a gente é alinhado, é Ele quem é a régua. Irmãos, é o Senhor que é a nossa medida de todas as coisas. E quando é preciso corrigir, Ele é o profeta por meio de quem Deus fala. Cristo é tudo. Irmãos, vocês não ficam malucos com isso? Quando nós estamos entoando louvores, Cristo vem nos chamar de irmãos e cantar ao Pai no meio da congregação. Ele deseja o ajuntamento do seu povo. Se tiver 2 ou 3 crentinhos reunidos, Ele está lá. Eu fico pensando que a gente devia colocar no umbral da nossa porta a seguinte frase: aqui estou no meio de vós. Porque a gente sempre pensa nesse versículo, lá estou. Mas aqui dentro sempre tem mais de 2 ou 3. Então é aqui estou no meio de vós. O Senhor está no nosso meio. Isso tem que queimar no nosso coração. A presença viva do autor da fé está em nós. Aqui no nosso meio, ocupando as nossas cadeiras, ministrando vida a cada um de nós. Falando vida ao nosso coração.
Isso é muito incrível! Cristo está vivo e se mexendo! Como será que o Senhor canta? Será que Ele é um barítono? Será que Ele é um tenor? Como que Cristo canta? Será que Ele tem todas as vozes? Cristo canta no nosso meio. E aí eu fiquei pensando, Senhor, tudo isso é tão maravilhoso. O Senhor apareceu para Abraão lá em Ur e chamou ele. E depois aí veio Jacó e Isaac e Davi. E eu não sou judeu. Né? Eu não tenho parte nisso. Eu nasci brasileiro. 2K, 23, 24, depois de tudo, essas coisas rolando. Eu estou lendo aqui, tipo, o que eu tenho a ver com isso? Me deixa fazer parte dessa história. Aí vem Efésios capítulo 2, versículo 12. Agora eu tenho certeza que é Efésios 2:12, que eu li aqui. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Era assim que nós éramos, por direito de nascença, destinados ao inferno, apartados das promessas de Deus. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Ele, pela sua morte, abriu em si mesmo um novo e vivo caminho pelo qual nós entramos. Ele é a nossa paz. De dois povos, Ele fez um só na sua carne. Derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Cristo aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo uma nova humanidade, fazendo a paz. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dela. O povo que tinha uma aliança e uma promessa, e o povo que não tinha nada em Cristo, foram unidos para que fôssemos participantes da graça de Deus, salvos. Ele falou o nosso nome e nos disse: venham para o meu carral, venham para a minha eclesia, venham fazer parte do meu povo. Isso é glória, é graça. E eu não procurei por isso, e nem você. A graça nos encontrou e nos chamou em Jesus Cristo. O plano de Deus foi revelado em Jesus, Ele executou e começou a chamar os seus. E um dia você ouviu o seu nome e foi chamado para dentro desse povo. E hoje você está aqui. Esse aqui é um aqui bem maior do que a gente consegue ver, mas isso a gente chega lá. Mas assim, ajuntamentos de condomínio normalmente não dão muito certo. Assim como ajuntamentos de empresa, nem summits de empreendedores. ONGs, às vezes desviam dinheiro. Empresas falem, projetos sociais fracassam. Todo ajuntamento humano em torno de um propósito humano, por mais certo que dê no começo, em algum momento vai falhar. A igreja não é uma ONG, a igreja não é um projeto social, a igreja não é um clube. Porque se você ficar só na parte do chamado para fazer parte de um propósito, você pode confundir com essas coisas. E muitas pessoas têm essa mentalidade a respeito da igreja. A minha igreja faz muita coisa legal. É um clube bacana, em que a gente vai, pisca umas luzes, toca umas roqueiragens. Eu sinto falta da guitarra, eu confesso. Mas a igreja é mais que isso. Como a gente leu aqui em Efésios capítulo 2, ele fala reconciliar-se ambos em um só corpo. Em um só corpo com Deus.
A ligação que nos une no carral de Deus, na eclesia de Deus, ela é orgânica. Ela é vital. Ele nos fez membros uns dos outros e membros dele mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12. Calma aí, produção. Vou conferir se é isso mesmo. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos... Eu vou começar no 12, mas depois eu vou ler o 11, tá? 1 Coríntios 12, 12 diz: porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Olha só, isso é importante. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. E agora eu leio o 11. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Existe algo que nos liga, algo que permeia, e que leva de mim para você, de você para ele, e que conecta todos nós, como uma rede micelar a rede micelar de fungos é maravilhosa. Ninguém sabe o que é uma rede micelar. Eu amo as redes micelares, mas, enfim, coisa de meio ambiente. Todos nós estamos ligados por algo que nos conecta a Deus, mas também uns aos outros. Chama Espírito Santo. O que nos une é o Espírito. O mesmo Espírito que está em mim, está em você e em você. E Ele leva vida entre nós. Mas não só isso. É uma reunião cheia de não só isso. Mas não é só apenas isso, né? Tem mais. O Espírito Santo, que nos dá a vida e que nos torna membros uns dos outros, também nos dá funções. Porque pensa assim, plano, beleza, ajuntamento ok, vou fazer o quê? Tô junto. Para quê? Aí, no versículo 27 de 1 Coríntios 12 diz: ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. A uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagre, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom? O que Paulo está falando assim? Nós servimos de muitas maneiras, mas todos nós somos capacitados pelo mesmo Espírito. Essa lista ela é interessante. Ela começa falando de apóstolos. Aqueles 12 a quem o Senhor chamou para revelar a Escritura, continuar e terminar a revelação, certo? Que encerrou em João. E aqueles que eram enviados como missionários para servir as pessoas em outros lugares e tal. Hoje há pessoas com o espírito apostólico, pessoas a quem o Senhor envia de maneira desbravadora. Embora eles não tenham a mesma atribuição dos 12 que o Senhor chamou para ser testemunhas da sua morte e da sua ressurreição, esse espírito de avanço da igreja precisa continuar. O Senhor tem que levantar entre nós gente com caráter apostólico. Gente que olha as oportunidades e que se lance na missão que o Senhor designou. Depois ele fala de profeta. O que é o profeta? A própria palavra vai falar aqui, em 14, em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 22, a profecia é para os que creem. O profeta é aquele que fala ao povo de Deus, corrige, admoesta, revela ao povo de Deus onde ele está tropeçando para que ele seja alinhado. Lembra que a gente falou? No ajuntamento, os profetas corrigem o povo. O profeta, segundo 1 Coríntios 14, é aquele que fala aos que creem. Depois ele vai falar de um mestre. Na lista de Efésios 4, ele fala de pastores e mestres. Pastores são pessoas que têm um caráter mais horizontal,
cuidam uns dos outros, estão sempre sabendo. Tem sempre um irmão, tá, às vezes é fofoqueiro, mas normalmente não. Na igreja não tem fofoqueiro. Ah, é aquele irmão que sabe como é que está todo mundo, não é? Como é que está aquele irmão? Não, ele está bem. Como é que está aquele outro? Não, ele adoeceu, a gente precisa orar por ele. E aquele lá, rapaz, o filho dele está mal na escola. É o irmão que está sempre conectado com os irmãos. É um pastor. E o mestre é aquele para quem as coisas mais confusas da Escritura parecem simples. E ele distribui conhecimento para o corpo, porque sem palavra, sem conhecimento, o povo se corrompe. Nós precisamos de mestres que nos guiem na direção do Evangelho. Evangelistas, Efésios 4 fala, quem é essa pessoa? Será que é só o evangelista prega o evangelho? Não, todos pregam. Mas o evangelista é alguém que conta a história de Jesus. Alguém para quem a vida de Jesus é fresca e ele está sempre falando da cruz, da graça. Alguém que nos desperta para lembrar da graça. Há irmãos aqui no nosso meio que são claramente evangelistas. Eles estão sempre falando da graça de Jesus. E você? Quem é você? A lista continua. Ele fala de operadores de milagres. E aqui eu acho que as irmãs da salinha, que cuidam das crianças, podem ser qualificadas. Porque cuidar de criança no atual estado das coisas é operar um milagre. Eu sei, a minha esposa está lá. Tocar algumas músicas também é operação de milagre. E depois, sozinho vai bem. Juntou dois, ou dois ou três o senhor sai. Depois, operadores de milagres. Depois, os que têm dons de curar. Irmãos, o Senhor ainda cura, tá? E quando é necessário fazer isso, Ele faz. Para que Ele seja glorificado, para que o coração seja convertido, Ele faz. Mas Ele também adoece. Aqueles cujo coração é duro, que Ele precisa tratar. Deus é o Deus da cura e também é o Deus da doença. Tudo está no controle de Deus. Mas quando Ele precisa nos curar para revelar a sua glória, Ele faz isso. Há operadores de milagres. Há os que têm dons de curar. Quantos são aqueles que curam as nossas almas quando nós estamos nos sentindo sozinhos? Pessoas que nos consolam das nossas aflições. O irmão do Zap. Do nada, do nadão, ele te manda um zap. E você percebe que não está sozinho no mundo. Ele lembra de você. Cura da alma também é cura. E os que têm dom de ajudar? Mano, vou te falar, o dom de ajudar é um dom maravilhoso. Se você tem o dom de ajudar, por favor, torne-se um ministro da ajuda. Porque o irmão que ajuda é uma graça para a igreja. O que é o irmão que ajuda? Às vezes ele não sabe nem direito o que está precisando, mas ele está lá. Tem um irmão que é o irmão da ajuda, está sempre perto de mim. Está lá, 45 graus de você, um passo de distância. Você vai pegar alguma coisa, ele te ajuda a carregar. É o dom da ajuda. É o socorro, né? Que fala na RA. Os socorros. Irmãos, nós precisamos de socorro. Às vezes tem um irmão que está doente, precisa de alguém que vá visitar. Às vezes tem uma família passando necessidade, esse irmão se preocupa, ajuda. Às vezes tem um problema na infraestrutura, o irmão se oferece para cuidar, ajuda. Deus precisa daqueles que ajudam. E os que ajudam não são menores que os profetas. Porque sem ajuda não tem profeta. Sem o socorro, não tem quem cuide da casa de Deus. E termina falando do administrador. Oh, glória a Deus. Os que têm o dom de administrar. Percebe como essa lista ela é doce, inclusiva, completa? Tem gente fazendo milagre, equiparado a gente que está administrando. Na nossa cabeça caída, o operador de milagre é o cara. O administrador é o cara da ajuda. É o cara da ajuda. Para Deus, Ele coloca no mesmo nível. E Ele fala que é o mesmo Espírito quem opera o milagre e quem cuida da salinha. Porque o Espírito que circula entre nós nos capacita a ser aquilo que o plano de Deus precisa para ser executado. E acabou. A verdade, irmãos, é que, por mais complexo que seja tudo isso, ele no final fica simples. Deus tinha um plano, cara, e um plano bom. Que Ele mesmo executou, Ele não precisou da nossa ajuda.
Ele fez o que ele queria fazer. Por meio de Jesus, ele está levando a cabo o seu projeto. E hoje, na igreja, ele nos ajuntou em torno desse plano. E distribuiu o seu Espírito, que nos torna parte de um só corpo, mas que também nos dá funções. E conforme essas funções vão se desenvolvendo, o corpo vai crescendo com a nossa atuação. Quem sou eu para o Senhor se lembrar de mim e me colocar no seu povo? Eu não sou digno. Você também não. Mas Ele fez isso. E mais que isso, quem sou eu para poder colaborar com o projeto de Deus? Deus usa a nossa carne para ser glorificado. Quando o Espírito Santo flui em nós, Deus é glorificado na nossa carne mortal. E vou te dizer uma coisa, não tem glória maior do que ser usado por Deus. Nada que a gente faça, nenhum nome que a gente tem, nenhum histórico familiar, nenhuma glória terrena, nenhum emprego, nem empresa que você tem, nada é mais glorioso do que Deus te usar. E é para isso que Ele está nos chamando. Com relação ao corpo de Cristo, isso nos une a muitas outras realidades, inclusive aquelas que a gente não consegue ver. Hoje, sábado à noite, não é um dia que nós compartilhamos essa rua com os nossos irmãos da direita e da esquerda, porque tem um carralzinho aqui, tem um carralzinho à direita, um carralzinho à esquerda. O Espírito Santo está falando conosco aqui, mas também está falando com os irmãos lá e lá. E Ele está executando um projeto aqui, mas Ele também está executando parte desse projeto lá e lá. E a nossa colaboração hoje talvez não seja visível. Talvez a gente não trabalhe junto. Poderia, mas talvez não trabalhe junto. Mas lá na frente tudo culmina para tudo em Cristo. Centralizado em Cristo. Glória para Cristo. Esse é o plano de Deus sendo executado. A igreja é mais do que nós conseguimos ver. Hoje talvez a gente tenha começado a levantar o véu. A minha sugestão para os irmãos é, irmãos, mergulhem na palavra. Acompanhem o devocional conosco, mas não fiquem no que a gente está falando. Vão para cima. Leiam mais. A palavra abre para você, é um tesouro. E se o Senhor chamou, a última coisa. Se o Senhor chamou você aqui, Ele está trabalhando em você aqui. Existem muitos aquis que o Senhor usa. Mas aqui, essa noite, o Senhor falou algo para você. Deus tem um plano nessa cidade. E Ele está fazendo isso. E Ele está nos usando. Esse nós é muito maior do que a gente consegue ver. É o povo de Deus aqui. Mas vocês são os irmãos que eu amo. E que me amam de volta. Que eu conheço. Que eu consigo ligar. E que podem ligar para mim. Nós somos um ajuntamento. De um lugar, de outro, de outro, de outro. E aí? Se não fosse a igreja, eu não conheceria nenhum de vocês. Eu não estaria nem aqui. Porque foi a igreja que me apresentou minha esposa. E que me trouxe para Brasília e mudou meu nome. Eu era David, agora eu sou Davi. Os meus amigos estão me zoando por isso. Obedece tanta mulher que ela muda até o seu nome. Foi Cristo que mudou o meu nome. Por meio da minha esposa. Nós somos o ajuntamento. Nós somos o ajuntamento que pode cuidar um do outro. Que sabe as necessidades um do outro. Nós somos o ajuntamento para quem o Senhor está dando um projeto e para quem Ele quer dar o seu Espírito. E Ele vai executar. Porque nada do que Deus fala ou planeja fica em vão. Agora vocês podem exercitar o que o Espírito designou a vocês, se ajuntando em mini carros, em mini eclesias, certo? Em grupos, e compartilhando a palavra. Tá bom? Depois disso a gente também vai ter um tempo que a palavra vai ser franqueada. Eu amo o vocabulário do Alex. A palavra vai ser franqueada para os irmãos podem compartilhar também. Amém? Quero orar por vocês. Senhor, obrigado porque o Senhor nos incluiu na sua igreja.
Obrigado por esse projeto maravilhoso. E porque ele não passou longe de nós. Pelo contrário, o Senhor nos incluiu. O Senhor nos incluiu no seu plano. O Senhor nos chamou em Jesus Cristo. E o Senhor está nos unindo pelo Espírito Santo. O Pai fez um plano, o Filho executou e o Espírito está aplicando. Isso é maravilhoso. O Senhor está trabalhando na terra. Obrigado por não ter desistido de nós. Obrigado porque o Senhor é fiel em todos os seus planos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Oh, Senhor.